vale a pena pegar dinheiro emprestado para pagar uma dívida? Você sabe identificar o que é uma dívida cara ou uma dívida barata? E o custo efetivo total do empréstimo que você está pensando em pegar? Está vendo quantas coisas você precisa saber antes de sair adquirindo qualquer dinheiro fácil por aí? Mas vamos por partes. Primeiro vamos entender o que são os juros? Os juros nada mais são do que o preço pago por um empréstimo, financiamento ou até uma dívida atrasada. Ou seja, o que é colocado a mais do valor que você está pedindo. Desta forma, quando você devolve esse dinheiro através dos pagamentos, devemos pagar o valor da parcela mais um acréscimo, como se você estivesse pagando por um serviço. Normalmente, eles são calculados na forma de taxa mensal ou anual. Eles são cobrados sobre uma porcentagem de uma quantia principal ou tem um valor fixo. Esse é o efeito negativo dos juros, mas ele também tem o seu lado positivo. Quando falamos em investimentos, por exemplo, aquele dinheiro poupado que você coloca em alguns produtos que você já deve ter escutado, o Tesouro Direto, o CDB, LCA e LCI, o dinheiro que você colocou nesse produto específico te paga juros. Ou seja, você ganha por ter esse dinheiro lá. Aí a matemática é bem positiva para você. Esses são dois exemplos bem simples, pois existem várias formas de cálculos, mas já mostra como eles funcionam nos seus dois lados. O negativo, quando falamos de empréstimo, financiamento e dívidas, e o positivo, quando nós falamos sobre investimentos. Mas os bancos e financeiras não podem cobrar o que bem entenderem de você. Existe uma taxa básica que mede o quanto seus juros podem ser muito caros ou mais em conta. Essa é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país e serve de parâmetro para todas as outras taxas aplicadas, como as de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento e uma base ou referência para o seu produto de investimentos, ou o quanto ele irá render. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, denominado como Copom, um órgão que pertence ao Banco Central, define qual será a taxa Selic para os próximos 45 dias, ajudando a nossa inflação e a nossa economia. Existem vários tipos de juros, mas aqui eu vou te mostrar os mais importantes neste momento e que impactam a sua vida. Número 1, os juros simples. O percentual da taxa de juros é calculado somente sobre o valor inicial. É um valor pré-estabelecido, sem a adição de novos juros. Você sabe exatamente o valor dele. Esse é o juro simples. Número 2, juros compostos. Estes são os famosos juros sobre juros, que geralmente vão sendo calculados durante todo o período que você tem o seu investimento ou a sua dívida em aberto. O montante desses juros se dá sobre o valor inicial e também sobre todos os outros juros que foram gerados nos meses anteriores. Ele vai só se somando e aí vem aquela ideia do efeito bola de neve no sentido das dívidas. Número 3, juros moratórios. Sabe aquela mora que você vê em seu boleto? Então, esses juros são o valor para pagar pelo período de atraso. Ele reincide sobre o valor de acordo que não foi cumprido no prazo determinado. Em outras palavras, é um tipo de indenização para o credor que não recebeu dentro da data que foi determinada ou do seu vencimento. Número 4, os juros rotativos. Essa é a cobrança por atraso da fatura do cartão de crédito ou sobre a pendência de um financiamento e costuma ser um dos mais salgados no mercado.
Agora que você sabe o que são juros e quais são os principais, é super importante que antes de você pegar qualquer empréstimo ou financiamento, assim quando você for negociar a sua dívida, você saber qual o valor dos juros e quais juros estão sendo calculados sobre o valor que você deve. Isso que vai definir se você pode ou não solicitar um empréstimo para quitar as suas dívidas. Agora, indo para o segundo passo, nós vamos entender o que é custo efetivo total. O custo efetivo total, também determinado como CET, são todos os custos, encargos e despesas que constam em uma operação de crédito. Você precisa abrir ele para entender qual dívida vale mais a pena pagar primeiro. Nem sempre a taxa de juros que define isso. Algumas empresas, bancos e financeiras possuem outros custos envolvidos nessas operações. Mas vamos lá que eu vou te explicar através de exemplos. Temos neste exemplo duas financeiras oferecendo o mesmo valor de empréstimo, R$1.000, pelo mesmo prazo de 12 meses, porém com uma taxa de juros bem diferente. A financeira número 2 tem uma taxa de juros um pouco mais alta, 8% para a financeira 1 e 8,2% para a financeira 2. Só por este exemplo, eu queria que você me respondesse. Qual financeira você escolheria para pegar o seu crédito? Com certeza você vai escolher a 1, não é mesmo? Afinal, a taxa de juros da financeira 1 é menor do que a taxa de juros do empréstimo da financeira 2. Agora, e se eu te disser que existem alguns custos embutidos nesse empréstimo e que você pode solicitar ao seu banco ou financeira o custo efetivo total do valor que você está pedindo? Vamos fazer isso no nosso exemplo? Vem aqui que eu vou te mostrar. Em uma das financeiras, nós temos um custo de cadastro e em ambas é adicionado o valor do IOF, um imposto que vai em quase todas as operações financeiras que você conhece. Quando nós fazemos o cálculo final, descobrimos incrivelmente que a financeira 2 tem um valor final de taxa de juros menor que a financeira 1. Você consegue verificar aqui? 9,08% da financeira 1 contra 8,55% para a financeira 2. Agora que você sabe isso, é bem simples. Solicite ao seu banco ou empresa que você está devendo o custo efetivo total da sua dívida. Solicite também uma cotação de empréstimo do valor que você precisa para quitar essa dívida e compare as taxas de juros. Se o custo efetivo total do seu empréstimo for maior que o custo efetivo total da sua dívida, quer dizer que a sua dívida é mais barata. Portanto, não compensa pegar o empréstimo caro. Agora, se o custo efetivo total do seu empréstimo for menor que o custo efetivo total da sua dívida, quer dizer que a sua dívida é mais cara. Portanto, neste caso, pode compensar pegar o seu empréstimo. Agora, nós vamos para uma aula muito informativa sobre cada modalidade de empréstimo para negativado. Nos vemos lá!